Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o novo Banco Central. O novo Banco Central, vocês sabem, a partir de 1º de janeiro de 2025, Galípolo vai ser o novo presidente do Banco Central e não só isso, o governo Lula vai passar a ter a maioria no Copom, ou seja, o Copom é o Conselho de Política Monetária, então é um conselho colegiado e que hoje, neste momento, não apenas o Campos Neto é o presidente do Banco Central, mas também os conselheiros, os diretores indicados pelo Bolsonaro, ainda são a maioria no Copom. De forma que o Lula já tem vários assentos no Copom, mas só vai ter a maioria agora a partir de janeiro de 2025. E a grande questão que todo mundo fica é o que esperar disso daí, E tem muita gente preocupada com isso. Por quê? Nessa briga do governo Lula em função do pacote bomba do Haddad, uma das coisas que circulou seria de que não, porque aguardem para você ver o nosso novo Banco Central, como é que vai funcionar em 25. Ou seja, circulou o receio de que o Banco Central vai baixar as taxas de juros na marra, mais uma vez. Vamos entender esse caso aqui, porque são duas ameaças que circundam o Banco Central. O primeiro é torrar reserva para conter o dólar, que tem gente ventilando isso também, e também diminuir os juros na marra, mesmo sem ter condições, deixando a inflação comer solta para ajudar o governo Lula a gastar mais dinheiro. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Tenho Mais Canais Que Veneza, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula indicou mais 3 diretores para o Banco Central. Eles ainda têm que ser sabatinados pelo Senado, mas vão ser aprovados, isso não costuma ter problema. São a Isabela Moreira Correia, o Gilneu Francisco Astolfi Vivan e o Newton José Schneider David. Todos eles são pessoas muito competentes, funcionários de carreira do Banco Central, pessoas conhecidas no mercado, mas é lógico, não foram escolhidos pela beleza física deles, foram escolhidos porque são próximos ao Lula, acreditam nas mesmas ideias que o Lula. E aí que a gente tem o grande medo nessa história, O Galípolo, ele tem assegurado que não, que vai continuar fazendo o tratamento técnico e coisa e tal, E tudo, a história é sempre essa, vai ser técnico, se tiver que subir taxa de juros, vai subir taxa de juros, e tá prometendo isso, e não sei o que lá, e coisa e tal, só que será que vai mesmo? Porque você sabe, é o que eu falo para vocês. O Lula, ele quer dar um golpe, ele sabe que ele vai perder a eleição em 2026, então ele vai fazer de tudo para dar um golpe. Será até que ponto esse pessoal do Banco Central agora, porque essa vai ser a diferença, não é só o Galípolo como presidente do Banco Central, é também a maioria no Copom. Até aqui, mesmo que o Galípolo e os outros indicados pelo Lula votassem a favor de uma redução na taxa de juros, ela não aconteceria, porque o Copom é colegiado, a maioria votaria da maneira correta por manter a taxa de juros ou até eventualmente aumentar a taxa de juros. Ah, mas o Galípolo tem votado junto com o Campos Neto, tem dito que vai manter a taxa de juros alta, que vai aumentar se for preciso. Pois é, o problema é que faz todo sentido ele falar isso agora, porque não faria diferença. Mesmo que ele votasse contra, a taxa de juros continuaria subindo, então seria inútil. Ele preferiu ficar quietinho, Ou seja, não deixa de ser uma incógnita. A gente não sabe como será entre aspas, novo Banco Central. Entre aspas, porque é o mesmo Banco Central. Não muda nada, Só muda a composição das pessoas que tomam a decisão ali. É uma coisa meio assustadora isso daqui, tá? Por quê? Porque vocês sabem o PT, com o grande fracasso que foi o pacote de corte de gastos, a coisa mais previsível do mundo, o PT está culpando a Faria Lima, como se fosse uma pessoa, como se fosse uma entidade que toma decisões. É muito curioso isso, porque o PT é uma entidade que toma decisões, então ele gosta de atribuir a outras coisas essa mesma característica, sendo que não, a Faria Lima não é uma pessoa, não tem um pessoal ali que decide, não, vamos fazer o quê? Vamos fazer isso. Igual acontece com o Lula. O Lula se encontra ali com o Alexandre de Moraes, com o pessoal da Polícia Federal. Não, vamos fazer o plano lá do golpe de prender os kids pretos no dia do G20, não sei o que lá, faz o planejamento todo. Isso, eles fazem isso. Eles acham que o mercado é assim também. O mercado não é assim. O mesmo erro eles cometem com as redes sociais. Eles acham que a direita tem uma estrutura para fazer não sei o que lá nas redes sociais. Não tem nada, é totalmente diferente, é outro processo.
O mercado também é assim, o mercado funciona dessa forma. Por mais que você tenha pessoas muito ricas no mercado, mesmo a pessoa mais rica do mundo não tem uma porcentagem suficiente do mercado para conseguir mandar nele. O que manda é o sentimento geral. As pessoas, de forma geral, olharam para esse pacote e falaram, porra, tá de sacanagem comigo, né, Haddad? Porra, tá de brinks com essa porcaria desse pacote bomba aí, né? E aí o pessoal, essa é a conclusão das pessoas. Não tem alguém que mandou as pessoas, não, vamos todo mundo criticar o Haddad. Não, é o Haddad que fez merda mesmo. As pessoas criticaram porque tiveram realmente essa visão de que o Haddad fez merda, né? Aí, ó. PT culpa Faria Lima pela disparada do dólar e ataca a frente perversa do mercado, porque o mercado não quer dar dinheiro pro Lula. Como ousa não dar dinheiro pro Lula? O Lula tem que poder botar dinheiro pros cupincha dele todo lá, né, e coisa e tal. Ou seja, e esse tipo de coisa também está sendo culpado o BC. O Rui Costa culpou o BC pela alta do dólar. Não porque o BC está boicotando o governo e coisa e tal. O que eles queriam que fizesse? Queriam que o Banco Central contivesse a alta do dólar vendendo reservas, né? E eu já expliquei em outros vídeos para você porque isso é perigoso. Assim, não é que não possa ser feito, pode ser feito. Se é um ataque especulativo, a reserva é para conter um ataque especulativo. Se alguém tentar atacar a moeda, começar a realmente vender muito real e comprar muito dólar, por exemplo, para fazer um ataque especulativo, aí o Banco Central pode, de fato, entrar vendendo dólar para contrabalançar a coisa. O Brasil tem reserva suficiente, tem uma boa reserva justamente para isso. Mas, se você começa a conter o dólar, que alterou por uma questão estrutural, e foi o que aconteceu, né? A questão estrutural é o quê? É a falta de confiança das pessoas no governo Lula. As poucas pessoas que ainda tinham confiança, não porque o Lula pode mudar, a gente vai convencer o Lula de que equilíbrio fiscal é importante, coisa e tal. As últimas pessoas que ainda achavam isso, perceberam a verdade óbvia, que não tem chance. O Lula vai continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí, naturalmente, essas pessoas começam a tirar dinheiro do Brasil. E aí, qual que é o problema? Se você trata uma doença crônica como se fosse um problema agudo, é aquele negócio, né? É dar aspirina para tratar perna quebrada. Não vai resolver o problema e tu ainda está arriscado contaminar a pessoa, ainda está arriscado envenenar a pessoa de tanta aspirina que não vai resolver problema nenhum, né? Ou seja, nesse caso aqui, se tem um ataque especulativo, é porque é um volume suficiente para fazer o preço mexer, mas não é uma coisa que tem uma consistência muito grande no tempo, né? Um ataque limitado no tempo. Nesse caso, o Banco Central pode vender um pouco das suas reservas para equilibrar isso. Agora, se se trata de uma mudança estrutural, uma mudança devido aos princípios da economia, não tem jeito, vai se enxugar gelo. O Banco Central vai vender dólar e não vai conseguir segurar a cotação do dólar, e pior do que tudo, gastando essa reserva, aí se tiver um ataque especulativo mais adiante, aí não vai ter reserva para conter o ataque especulativo. Aí fica numa situação de risco, né? De novo, eu uso o exemplo da pessoa que perde o emprego e passa a viver de reserva. Você tem uma reserva muito importante. Eu trabalho já como autônomo há muito tempo, né? Então eu não tenho salário, eu recebo quanto eu consigo vender, quanto eu consigo fazer no mês. Todo mundo que trabalha desse jeito, é importante você ter uma reserva, porque vai que acontece alguma coisa, você não consegue trabalhar aquele mês e coisa e tal. Quando é um mês que você não tem dinheiro ou uma situação ruim, você usa a reserva, é para isso que serve a reserva. Mas se você, sei lá, perdeu o emprego totalmente, né? Não tem mais renda, não vai ter mais aquela renda. Eu, por exemplo, o meu canal foi bloqueado pelo STF, é uma coisa que pode acontecer muito em breve. O que vai acontecer comigo? Eu não posso ficar vivendo da minha reserva. Minha reserva é para uma emergência. Se a situação mudou completamente, você tem que se adaptar para a situação. Eu vou ter que reduzir meus gastos, vou ter que cortar um monte de coisa, vou ter que dar um jeito de rebolar para conseguir viver com menos, né? E até conseguir uma outra fonte de renda e coisa e tal. Então, ou seja, são coisas diferentes. Essa alta do dólar que tem agora até pode ter algum componente de especulação, tá? Não estou dizendo que não tenha, não. Mas o grosso é devido à lambança que o Haddad fez na divulgação desse pacote. O Haddad não, né? O governo Lula, né? Porque a gente sabe que o Haddad ali é pau mandado, né? Quem mandou essa coisa toda foi o Lula, né? E aí, isso aqui é o grande risco. Repara, o Banco Central está com dois riscos. Está com o risco do pessoal que quer baixar os juros na marra, na cacetada, o que fatalmente vai explodir a inflação, e o pessoal que quer torrar a reserva para manter o dólar, o que fatalmente vai expor o Brasil a uma crise cambial, né? O Brasil vai acabar com suas reservas sem conseguir mexer
na cotação do dólar de forma significativa, e aí sim, se acontecer um ataque especulativo, o Brasil não vai ter reserva para conter esse ataque especulativo, e aí sim, meu amigo, aí dá merda, aí a coisa é grave, né? Aqui, ó. Deputados querem que o Banco Central torre reservas sem garantia de segurar o câmbio. É o que está falando o pessoal aqui. A Raquel Landim está explicando para vocês o mesmo que eu estou explicando também. Você pode usar as reservas para conter um ataque especulativo contra o real, não só pode, como deve fazer isso. Mas se o que mudou foram condições básicas, não foi uma coisa, não é um soluço, não é um probleminha temporário, é uma coisa que mudou daqui para frente. Daqui para frente, ninguém mais vai ter confiança que o Lula vai cortar a despesa. A gente já sabe que não vai cortar. Ainda tinha alguns otários que achavam que o Lula tinha chance. Ele prometeu esse pacote, não, porque vai ter um pacote que vai ser bonito, vai ser vermelho, com listras amarelas, e vai ser maravilhoso, e vai cortar gasto pra caramba, e eu vou cortar muita coisa, e não sei o que lá, e acabou que não cortou nada, e todo mundo viu a verdade que ele não vai cortar mesmo, não tem nenhuma chance dele cortar nada. Então, mudou a situação. Não é um caso de um ataque especulativo, não é um problema temporário, é um problema que veio para ficar, pelo menos pelos 2 próximos anos, né? 2026 as coisas podem mudar, mas pelo menos pelo futuro próximo, esquece, não vai ter corte de gastos. Já batemos 9 trilhões de dívida e se segura porque 10 trilhões é logo ali. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.